Bom dia, meu nome é Lana e hoje nós vamos falar sobre a Alice Ruiz. Alice Ruiz nasceu em Curitiba em 22 de janeiro de 1946. O contato com a literatura aconteceu logo cedo. Aos 9 anos, Alice já escrevia contos e aos 16 versos. 10 anos depois, publicou alguns poemas em jornais e revistas culturais e aos 34 anos publicou seu primeiro livro. Conheceu o poeta Paulo Leminski, com quem se casou em 1968. Foi Leminski que mostrou que Alice escrevia haikais, abrindo-lhe espaço para pesquisar sobre a forma poética japonesa, que a autora estudou, e inclusive traduziu livros de autores japoneses. Do casamento também surgiu uma outra parceria. Alice e Leminski integraram o grupo musical A Chave. Foi nesse período que Alice escreveu sua primeira letra de música em parceria com o marido. Hoje em dia, Alice tem mais de 50 músicas gravadas por parceiros e intérpretes, tendo lançado seu primeiro CD, Paralelas, em 2005. Além disso, a autora já publicou 15 livros, entre poesia, traduções e até história infantil. Com Leminski, Alice teve 3 filhos: Miguel Ângelo Leminski, Áurea Alice Leminski e Estrela Ruiz Leminski. Eu também vou falar sobre um dos haikais da Alice Ruiz. O haikai é: Fim do dia, porta aberta, o sapo espia. Aqui a autora retoma o universo dos elementos naturais nesse haikai, o anoitecer, o momento em que a tarde se torna noite. E o sapo, que é um animal de hábitos noturnos, vigia essa porta que se abre das horas da luz para o momento da escuridão. E note que ela usa rimas em outro esquema métrico. No primeiro verso temos 3 sílabas poéticas, no segundo verso temos 3 sílabas poéticas também, no terceiro verso nós temos 4 sílabas poéticas. É uma assonância, pois há repetição de vogais, e utiliza-se rima interna, pois ocorre no interior do verso. A imagem que esse haikai cria é o fim do dia, é o anoitecer, e o sapo ali poderia estar espiando a fresta da porta ou a fresta de alguma outra coisa, não exatamente a fresta da porta. Bom dia, meu nome é Thalita Martins e eu vou falar sobre um dos haikais da Alice Ruiz. O haikai que eu escolhi é o Neve ou Não Neve, onde amigos a vida é leve. De muitos haikais, esse é o que eu mais me identifiquei, porque explica o sentido da amizade. Ele explica que a amizade em si não é apenas um cargo. A amizade é estar sempre presente quando a outra precisa. Que não importa o que fale ou faça, sempre vai estar lá do seu lado. Para ser mais exata, ele relata que, tendo ou não dificuldade, com amigos a vida vai ser sempre mais fácil. O que isso é realmente verdade, pois com os amigos você pode se comportar da forma que quiser, sem medo de ser interpretado mal ou até mesmo ser julgado por uma coisa que é normal para você. A forma desse haikai é: no primeiro verso são 4 sílabas poéticas. No segundo verso são 4 sílabas poéticas também. Já no terceiro verso são 5 sílabas poéticas. Ele tem uma silabação livre, com 3 versos mais curtos, e não obedece à regra métrica, mas obedece à regra das rimas. E é uma assonância por repetir o som das vogais. Bom dia, meu nome é Cauã Schmidt e vou falar sobre um dos haikais da Alice Ruiz. Fim de tarde, depois do trovão, o silêncio maior. O fim de tarde pode se levar no sentido que no final de tudo, ou até mesmo no final de algum problema. Depois do trovão pode ser caracterizada como depois de uma tempestade. Também pode ser interpretada como uma fase de problemas que se passou. Já o silêncio é maior pode ser observado como a paz consigo mesmo. A autora quis passar a imagem que de todos os problemas sempre haverá uma solução para o mesmo. Bem, já a imagem ela pode ser representada como um final de tarde de um tempo nublado. E com isso acaba tendo várias trovoadas. Mas há um momento que o céu vai se limpar, vai esclarecer tudo.
E o haikai é formado por 3 versos, contendo 5 sílabas na primeira e no terceiro verso, e 7 sílabas no segundo verso. Oi, bom dia. Meu nome é Lavínia e hoje eu vou falar sobre o haikai da poeta e haikaísta Alice Ruiz. O haikai é: dentro do jardim, o dia chega mais cedo, ao fim. Bem, a imagem que vem à minha cabeça quando eu penso sobre esse haikai é um grande jardim, com uma criança no meio, observando o sol se pondo, enquanto ela cresce conforme o tempo passa, extremamente rápido. O que eu pude interpretar lendo esse haikai foi que a parte estar dentro do jardim é o mesmo que estar em sua zona de conforto. Você vive no seu mundo fechado, em que não tem desafios, não tem coisas novas e é tudo monótono. Logo, a vida se torna mais fácil e cansativa. Já a parte, o dia chega mais cedo ao fim, quer dizer que quando estamos em nossa zona de conforto, o tempo passa sem que seja percebido, por ser repetitivo e conhecido por você mesmo. O jardim passar essa impressão de zona de conforto é porque é um lugar confortável, onde você pode passar um bom tempo sem nem perceber o quanto de tempo que passou. Igual à zona de conforto. A fórmula do haikai é: primeiro verso, 4 sílabas poéticas. Segundo verso, 7 sílabas poéticas. Terceiro verso, 2 sílabas poéticas. Possui uma silabação livre, com 2 versos mais curtos e um mais longo, e não obedece a nenhuma regra, tanto métrica quanto as rimas, e é uma assonância por repetir sons de vogais. Oi, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre um dos haikais da Alice Ruiz. Assombrada por você, minha sombra se esconde de mim. Nele vemos um trocadilho entre assombrada e sombra, e a imagem que ele cria é de que alguém provoca medo no lírico e que ele pode estar sendo assombrado por alguém. E a sombra se escondendo pode ser sinal de medo desta pessoa. E eu cheguei a essa conclusão porque a parte assombrada por você dá a entender que ela está sendo assombrada por alguém. E a parte minha sombra se esconde de mim, a sombra se escondendo dela, dá a impressão de que ela está com medo dessa pessoa. Já o tipo de verso do haikai é livre, porque não obedece nenhuma regra quanto à métrica, ao ritmo e às rimas. E ele é uma aliteração, porque é uma repetição intencional de um som consonantal. E ele não segue a metrificação do haikai tradicional, pois apresenta 7 sílabas poéticas no primeiro verso, 3 sílabas poéticas no segundo verso e 5 sílabas poéticas no terceiro verso.